E hoje é segunda-feira, é dia da gente fazer a nossa análise do Bitcoin e Ethereum. Eu sou o Fábio, você está no Mundo Descentralizado e bora pro vídeo. Bom galera, hoje retomando aí as nossas análises semanais depois da minha mudança, eu quero trazer para vocês aqui a análise do Bitcoin e do Ethereum. Hoje só a gente vai fazer algo mais focado até para fazer um review do que interessa. Depois, na semana que vem, a gente volta com o mercado aí financeiro tradicional. Eu volto com aquela linha de vídeos que eu estava fazendo. E daí a gente vai ajustando. Eu ainda estou ajustando a casa aqui. Vou também ter que dar um pulinho no Brasil ainda agora para o final do ano. Então vai ficar um pouquinho tumultuado esse final do ano, começo do ano que vem ainda, para a gente afirmar os vídeos. Mas a frequência já vai voltar ao normal aí nessa sequência que a gente está tendo. Bom, se a gente pegar aqui, desde que a gente não faz vídeo lá finalzinho de outubro para novembro, a gente teve um novembro de subida só, uma escalada aqui dentro desse canal. E a gente teve aí no 5 de dezembro o rompimento desse canal com força vindo para cá. Aqui nesse vermelho a gente tem exatamente uma order blocker que foi gerada da quebra da FTX. Quando a gente teve o anúncio lá da quebra da FTX, essa order blocker foi gerada, porque a gente teve a queda aqui gerando uma vela muito forte e a gente teve aquele dia de sendo a order blocker que veio com muita força e rompeu. Ou seja, o Bitcoin começa a operar a níveis acima do nível da última grande crise. Isso é um sinal extremamente bullish. A gente passa aqui um sinal extremamente bullish. A gente tem aqui as nossas VWAPs do Covid e do all-time high já deixada para trás. Então a gente está começando a ter uma subida de preço, né? Então deixando essas VWAPs aqui, elas ficando muito para trás. A gente pode deixar aqui por enquanto, porque inclusive essa VWAP da máxima aqui do Covid, ele já está pegando essa order blocker que foi gerada aqui nesse grande movimento. A gente teve um movimento extremamente exponencial. Vamos pegar mês a mês aqui para a gente estar olhando. Um mês a mês aqui ele vai trazer umas coisas mais interessantes, né? Então traz as nossas order blockers aqui, como eu falei, e a gente tem aqui o mês de novembro de 2021 até a queda, onde a gente teve a reversão em dezembro de 2022. Tivemos aí janeiro, uma pancada muito forte para cima, com o movimento de janeiro, fevereiro e março, movimentos menores aqui, mas a gente teve uma lateralização do preço e agora uma subida que traz o rompimento aqui. Ele não tomou conhecimento nem do 50% de FIBO, nem da 618. Ele subiu e ele arrebentou as VWAPs aqui em outubro, e aí novembro e dezembro está livre. Bitcoin está bem livre para chegar aos 52 mil aqui, que é o próximo ponto de enrosco que a gente pode ter. A gente tem alguns outros, tem uma order blocker aqui que a gente vai ver no diário de novo lá depois, mas eu queria trazer o mensal aqui para vocês. A gente está tendo uma queda de volume aqui, apesar do aumento de volume para cá, a gente está tendo uma queda de volume que deve se acentuar, porque a gente chega no final do ano, semana Natal, Ano Novo, o volume cai, fica uma coisa mais morna aí, mas vamos ver como que tá vindo. Mas já vem perfumando muito bem o Bitcoin em dezembro, né? Mais 16% emplacando. Vamos no semanal para a gente ver o gráfico semanal. Semanal muito parecido, a gente tinha, né, aquele topo duplo se formando aqui. Tínhamos aqui essa order blocker que segurava, era a região do limite da amizade, ele veio, ficou aqui enroscado e explodiu. Explodiu para cima, não veio para baixo. Esse amarelão forte é aquela linha dos 20 mil que a gente traçou lá atrás, né? Que eu tracei lá atrás, falando que para mim esse foi o fundo. E até o momento acertei, né? Se tivesse comprado aqui, estaria muito bem aí com 100 e pouquinhos por cento de valorização nessa questão de março aqui de 2023, que foi o fundo. A gente chegou ao fundo aqui no semanal, o nosso último fundo do Bitcoin. Então, diário, eu vou tirar aqui o nosso canal que eu tinha traçado, porque ele já não faz tanto mais sentido. Talvez eu deixe essa L
Opa, esse daqui pode tirar também, que não faz uma marcação tão sentido. Aqui ele estava vendo, se quiser dar uma corrigida aqui nessa LTA, pode ser para cá, mas eu vou deixar aqui que eu acho que faz mais sentido. Aqui foi um fake out e a gente vai aqui, acho que pega muito aqui bem esse ponto, acho que serviu bem essa LTA. É uma LTA, se a gente for nas 8 horas aqui, a gente pode até começar a falar numa bandeira de alta aqui, ó. Ainda não muito bem informada, tem poucos pontos tocando, mas a gente pode começar a falar em algo aqui de uma bandeira de alta mais ou menos nesse nível aqui, pode até falar. Mas acho que ainda não está num padrão bonito para a gente falar de uma bandeira de alta aqui. A gente está numa nova acumulação ou distribuição, né? Então a gente não sabe aqui o que vem. Temos uma order blocker aqui que ela foi gerada aqui numa hora, aqui esse azulzinho. Então ele pode vir. E agora ele tem desde 6 de dezembro, desculpa. Até agora ele vem numa grande lateralização de preço aqui, né? Onde ele cai, volta, e a gente está formando um canal aqui de novo. O que esperar do Bitcoin para os próximos tempos? Então vamos olhar um pouquinho nos outros indicadores aí de mercado. Então antes eu quero olhar aqui o histórico. 2023, que a gente sempre teve um mês historicamente ruim, a gente teve um mês muito bom. Se a gente pegar 2023, foi um ano muito bom para o Bitcoin, né? Em 3 meses só que a gente ficou no vermelho, com uma correção bem grande aqui em agosto, mas bem grande, com a estrela aqui sendo depois de janeiro, né? Outubro, um mês muito forte. Novembro foi um mês que a gente normalmente tem um mês aqui nos últimos anos ruins, a gente teve um mês bacana aqui, e agora a gente vem aí com dezembro para se tornar aí um mês interessante. Normalmente quando o Bitcoin vai bem em dezembro, ele vai com uma certa porrada para cima, né? Ele sobe bem. Quando ele cai, ele não cai tanto assim, tirando o primeiro ano ali, 2013, que tem essa métrica aqui. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses no verde, 3 no vermelho. Vamos dar uma olhadinha aqui no sentimento do Bitcoin, sentimento de mercado aqui no diário. Tá bom, já sei que eu tenho que apertar ESC para sair, tudo bem. Vamos olhar um pouquinho. A gente vê o Open Interest caindo com o preço subindo. Isso não é uma coisa muito interessante de se ver. Então você vê uma queda de Open Interest com o preço subindo e não tem um apoio do CVD Spot. Então assim, o CVD Spot ele vem cada vez mais sendo operados em níveis menores dentro desse mês. Isso pode significar uma correção aqui no preço para o final do ano, pode significar. A gente tem aqui a galera do long short começando a shortar, então isso pode significar que isso vai segurar. E a gente tem aqui o funding rate extremamente positivo, e ele vem desde esse último negativo aqui em outubro. Ele vem positivo e vem muito positivo, ele vem se segurando aqui no positivo, muito forte. Então ele vem segurando aqui acima, o que vem mantendo o preço nessa subida. CVD futuros lateralizando aqui, meio que com o preço subindo ele conseguindo se lateralizar, e o volume aqui ele vem dando uma subida nesses últimos dias. O volume de negociação, talvez esse volume, apesar do preço menor, tenha empurrado para cima, mas a gente vê o preço não é um cenário assim que a gente fale, nossa, como tá bullish, porque se pelo menos a gente tivesse o CVD Spot subindo, a galera tá comprando para armazenar Bitcoin aí e tá querendo pagar cada vez mais caro, mas a gente não vê isso acontecendo. A gente vê ainda o preço sendo negociado abaixo do dia anterior.
essa subida talvez através de liquidações de shorters aqui, a gente tem o preço subindo, então a gente teve uma diminuição grande. Vamos dar uma olhadinha agora na CoinGlass. Para o Bitcoin, tá? Eu gosto muito do Coinalyze, eu acho que tem ferramentas mais agregadas aqui e você consegue trabalhar muito melhor. Mas para o CoinGlass a gente tem algo que pode nos dar uma visão diferente, que é isso daqui, o agregado do Open Interest da CoinGlass traz isso daqui, ó, inputs, esse cara aqui, ó, a CME, que é a Chicago Mercantile Exchange, que hoje ela tem o volume maior. A gente pode olhar aqui, vamos olhar aqui em Exchanges, Fund Rate, Options, deixa eu lembrar onde é aqui. Exchanges, não vai aparecer aqui. Open Interest, é verdade, estou falando de Open Interest, só olharmos o Open Interest. Olha, se a gente olhar hoje a CME, ela tem 120 bilhões do Open Interest dela, então 26% ela é maior hoje. Negociador de futuros do Bitcoin está na CME, não está mais na Binance. Então 1/4 do mercado tá na CME. Então faz muita diferença a gente olhar este Open Interest, porque o Open Interest aqui da Coinalyze tem Binance, tem BitMEX, tem Bybit, tem OKEx, tem, né? Mas não tem todos os dados que a CoinGlass tem. Para o Bitcoin Open Interest, olhem a CoinGlass. A CoinGlass é mais interessante para isso. E olhando aqui, a gente vê que o Open Interest vem numa lateralização, na verdade, com o preço subindo. Então, assim, a gente pode até falar numa subida de preço aqui. Vamos dar uma estendida nele aqui. Infelizmente ele é candles, né? Você não consegue mudar, mas sim, ele vem aqui até numa recuperação de preço aqui, uma subida nesse Open Interest. Então a gente vê essa subida por causa do Open Interest aqui, realmente da CME. A CME vem trazendo, e aí a hora que a gente olha a abertura, olha como os longs vêm aumentando consideravelmente aqui no mercado. E as posições de short aqui, o valor de short, ela vem meio que caindo e lateralizando. Apesar de tentar ter subido ontem, antes de ontem, despencou aqui ontem e vem aqui embaixo. Então a gente vê aqui o mercado muito claro quando a gente olha. Eu gosto de olhar muito net long e net short na CoinGlass, mesmo nas outras moedas, e o Open Interest quando a gente fala aqui de Bitcoin, eu acho mais interessante o da CoinGlass para a gente olhar justamente por causa do CME. Então a gente tem esse cenário. Então tem um cenário aqui que na CME a galera está sentando o dedo em futuros ali, o que está segurando, que a gente não consegue analisar aqui na Coinalyze. Mas assim, se falarem tanto aqui quanto aqui, que a gente olha a nossa linha branca ali, que é a linha onde a gente tem alguns impactos, quando a gente retrai, né, a gente pega aqui outros futuros, ó, estamos abaixo dessa linha quando a gente fala. Então se a gente olhar aqui é muito interessante, e eu acho que não tem como trazer para a tela em cheia isso daqui, infelizmente. Mas quando a gente olha isso daqui, cara, é muito interessante, porque a gente olha aqui um Open Interest lateralizado, com ele subindo o preço, mas aí quando a gente olha a lateralização, a gente vê que é uma troca de posição, né? Enquanto está caindo o net short, a gente vê o aumento do net long no dia a dia, o que faz o preço subir. Apesar da quantidade de dinheiro estar estável aqui dentro, a aposta nas posições estão diferentes. Isso é interessantíssimo para estar olhando. Então a gente vê que o dinheiro é o mesmo, mas a galera parou de shortar e começou a alongar. Então abriu posições de compra aí, quando vai comprando.
Isso também é um outro sinal de que a gente pode chegar a ver uma reversão no preço, porque assim, essas posições em algum momento precisam ser liquidadas. E aí a gente pode ter sim uma venda massiva levando o preço para baixo para liquidar esses caras aqui de net long. Diferente daqui, né, quando a gente viu aqui, ó, que teve essa queda, zerou a quantidade de longs, os longs trabalhando bem baixos aqui, o preço vinha lateralizando, porque se não via subindo também os shorters aqui. E aí a gente vê, e aqui quando começa o preço a subir, a gente começa a ver uma diferença de lateralização, né? Aqui subindo e aqui caindo. Pode continuar subindo aqui e a gente continuar, e isso pode significar um bull market. A gente vai voltar agora para o gráfico, para a gente dar uma olhadinha ali no gráfico, para a gente falar um pouquinho mais, falar de bull market, não de bull market. Vamos lá para o gráfico. Tá, isso pode significar um bull market? Para mim, a gente começa a ter aí, se eu falar assim, 70% já de bull market. A gente tem os ETFs que sim, eles vão empurrar o Bitcoin lá para janeiro, entre janeiro e março tem a aprovação deles, eu acho que janeiro pode ser uma grande aprovação. Que o preço pode sim subir, mas não sei quanto, porque eu não sei se o mercado já está precificando aqui. Que eu falei que tinha aquela order blocker, né, que eu não tinha falado, deixa eu fechar, mas tem essa order blocker importante para o Bitcoin passar. Ele passando essa order blocker, a gente volta no nível verdinho aqui das Fibonacci. Essa Fibonacci não é minha, tá, gente? Essa Fibonacci eu vou fazer depois um vídeo, mas se vocês quiserem procurar ela, procura ali Fibonacci do Noob Sharks. Eu peguei dele lá, é uma Fibonacci que ele desenvolveu ali, ele tem um pessoal que ele estuda, então tem um porquê desses níveis aqui, vocês podem ver dele lá, mas eu vou fazer aqui uma também, mas sempre dando crédito a quem fez a ferramenta, desenvolveu e faz. Eu gosto bastante, acho que falando em canais brasileiros, esse é um canal que eu sigo bastante e acho que troco bastante ideia lá com o pessoal, acho super importante. Mas aqui eu vejo, minha opinião, eu acho que a gente começa a entrar no bull market que vai ter uma correção, porque sim, a gente vem subindo muito sem correção, o preço não precisa fazer uma correção, mas é saudável uma correção, então pode ser uma correção aqui pequena, que a gente fale aqui de, sei lá, 6, 10%, ele volte a buscar aqui o 618 de Fibo para poder subir. Pode ser uma correção até maior, ele voltar aqui até os 50%, porque ele passou vindo uns 25% de correção, para depois continuar fazendo o movimento de alta. Mas eu acho que daqui para baixo já, de novo, mantenho o meu fundo de 20 mil, mas vamos traçar algo aqui, meio que previsão de Nostradamus. Vamos pegar uma linha horizontal aqui, 30 mil. Vou colocar ela aqui, ela tá até amarelinha aqui, que beleza. Usaremos essa linha, coordenadas 30 mil. Estilo, só que eu não vou fazer ela amarela, eu vou fazer ela verdinha clara. Essa daqui vai ser a nossa linha da previsão, da nossa bola de cristal. Eu acho que aqui é o novo fundo. Acho difícil o Bitcoin perder os 30 mil a partir de agora, sem uma terceira guerra mundial, sem um banimento muito forte, um bug de blockchain. Sem isso acontecer, não vejo o Bitcoin voltando de 30 mil mais. Lembrando que o fundo oficial, tecnicamente falando, para mim, é aqui nos 20 mil, que foi esse ponto aqui. Queria buscar, mas a gente deixa, inclusive a order block que tem aqui, a gente começa a fazer um novo ponto de order blocker. Se a gente olhar aqui, ele desceu, subiu, fez uma gigantesca acumulação aqui, ó, entre as VWAPs de Covid e de all-time high. Ficou aqui decidindo para onde ele ia, e aqui ele estourou nos 30 mil e foi embora, e aí ninguém segurou mais. Depois dessa vela aqui é um excelente ponto de compra, depois desses 30 mil. E foi embora e já era. Agora a gente pode voltar a ver algo similar a isso. Então assim, é algo que a gente viu aqui, começo do ano, subiu,
desceu, depois subiu, começou a acumular. Pode ser que a gente veja uma distribuição, até mesmo de voltar aos 30 mil, mas acho que 35 aqui, 37, essa POC desse volume que foi gerado dessa subida aqui, pode ser um grande ponto de resistência. E a própria LTA aqui, ela pode ser um grande ponto de resistência que ela vem subindo. Eu acho que a gente deva ver o preço corrigindo sim aí algo em torno de 10%, ainda dentro de março, ainda dentro de dezembro, até para tomar um fôlego para uma subida aí para janeiro. Mas é difícil cravar isso. A gente vai ter que ver o desenrolar nessas semanas das barras no diário, para a gente ver que figura gráfica ele vai formar aqui, se realmente ele vai formar uma bandeira de alta. E aí ele pode vir mais um pouquinho, tocar aqui nos deixa eu ver aqui, deixa eu baixar para eu ver, nos 46 aqui, 47 e descer, mas então ele pode fazer isso, preço. É muito difícil você cravar, mas agora é um movimento que eu acharia que vinha uma correção aqui, né? A hora que a gente bateu aqui, apesar do movimento ter segurado bem aqui, a hora que ele bateu aqui, achei que ele poderia cair, mas ele veio aqui com um volume considerável e subiu, e até porque ele subiu sem volume aqui, né? Essas 3 velas de subida parecia que ele ia fazer aqui para cair e aí vir, e não veio. Então é muito difícil nesse momento, até pela pressão aí do halving e a pressão do próprio ETF, que vem essas boas notícias aí. Aí o Bitcoin tem esse caminho para seguir. Mas, de novo, eu ainda quero ver uma correção. Acho que nessa correção que for feita e a hora que a gente vê, é um momento onde eu vou comprar. É um momento que eu vou comprar porque, infelizmente, com todas as mudanças, novembro, eu não consegui operar aqui no Bitcoin, então não consegui mexer com isso daqui. Fiquei um bom tempo parado. E aí, como ia subindo e esperando a correção depois desse movimento, eu não consegui pegar. Então, infelizmente, não foi possível esse momento. Agora eu estou esperando aqui uma volta, uma correção aqui, e depois dessa correção, a hora que apontar um movimento ou mesmo um movimento de lateralização aqui, uma distribuição, eu vou comprar no spot, que eu acho que é o grande momento. Não vejo uma baixa maior. Pode ser que eu perca o bonde aqui, ele já suba direto e ele não espere mais. Se ele romper aqui também a região dos 47, é uma região interessante de comprar, porque pode ser que ele não volte mais. Então é tudo meio especulativo nesse momento. Eu acho que quem perdeu esse bonde, eu vou fazer dessa maneira, né? Lembrando que não é uma dica de investimento, faça da maneira que você acha melhor. Para futuros aí, spot, uma volta aqui vai ser uma compra com certeza. Para trade, gente, essa semana aqui a gente precisa saber que caminho que ele vai fazer. Se ele vai corrigir ou se ele vai subir, se você opera o Bitcoin aqui. Pode operar até dentro desse canal, né? Uns 4 horas, o canal que ele está formando aqui, você pode até operar, né? Ou esse rompimento aqui desse canal, ou esse rompimento aqui dessa VWAP de 1 hora que tem aqui. Essa VWAP, olha, essa order blocker, desculpa, que tem aqui de 1 hora, pode ser um bom momento. Eu tô aqui com o meu reloginho, né? Ele até saiu aqui, deixa eu subir ele aqui, que é pra ele estar aqui, para estar acompanhando o preço do Bitcoin aqui. Galera, calendário econômico, acho que para mim a gente ia apimentar um pouquinho mais essa semana, deixa eu voltar no diário aqui para a gente dar uma previsão da semana. Então a gente tem inflação, acho que é aqui CPI, não é? Core Inflation Rate, deixa eu ver de quem que é, vamos abrir ali no Investing, só um minutinho. Investing, galera, então amanhã a gente tem nada muito interessante, ou hoje, né? Que é segunda-feira, não teve nada interessante. CPI na terça-feira, então amanhã pode ser um dia sim de movimentos interessantes para o Bitcoin e para o SP500. Então quem está acompanhando o SP500 aí, é uma horinha antes da abertura do SP500, pode ser uma aposta interessante aqui, dependendo de como vir. Uma abertura aqui no SP500. A Europa nada muito de interessante por enquanto. Na quarta-feira temos PPI, então além de CPI a gente tem PPI também, que pode ainda trazer petróleo
E a gente tem decisão de taxa de juros. Essa semana que entra aqui é uma semana bem interessante para se fazer movimentos. No dia 13 a gente tem decisão de taxa de juros aqui, que pode movimentar muito o mercado. Vamos ver um pouquinho da CME ali, como que tá a CME. CME. A galera tá postando no que aqui na CME? Vamos lá. Eu tô tão perdido no tempo, que faz tempo que eu não faço, que eu não vi. Ok, tá bom. Grande maioria mantém a taxa de juros e uma galerinha aqui falando em possível aumento. A última vez que eu vi isso, que eu tinha visto isso, a gente tinha até aqui uma galera pensando em corte de taxa de juros. E nesse momento aqui a gente vê a galera vendo manutenção da taxa de juros. Tá bom. Mais realista do que eu esperava. Se tiver um corte da taxa de juros na quinta-feira, o preço dispara de tudo, né? Mas eu acho que não acontece mesmo. Então acho que é isso mesmo. Temos interest rate aqui no Brasil também, para quem opera Bovespa na quarta-feira, né? Quarta-feira, 13 de maio, a gente tem, 13 de dezembro, a gente tem isso daqui. Então a gente tem decisão de taxa de juros na quarta-feira. E aí a gente tem a projeção aqui das taxas. E aí a gente tem o FONC aqui, statement, que esse cara pode fazer grande diferença, com certeza, na hora que eles estiverem falando por aí. Que mais que teremos aqui? Que mais? Na quinta-feira, aí a gente tem dados da economia americana. Dependendo de como vinham os juros, tudo mais economia na quinta-feira, pode ser uma semana que a gente possa ver correção, ou uma semana que eu vejo que a gente pode ter ainda mais subidas no mercado, viu? Interessantíssimo isso. Muito interessante, uma semana bem bacana de se operar, viu? E aí na sexta nada muito decisivo para nós. Então, semana movimentadíssima no calendário econômico. Voltando para o gráfico, podemos ver aí sim o Bitcoin testando essa order blocker. Se a gente tiver resultados positivos, resultados negativos, a gente pode ver ele voltar aqui e aí sim fazer a correção que todo mundo espera, sendo a primeira resistência aqui em 42 mil e depois a segunda resistência em 40 mil. A gente pode trabalhar com essas duas velas aqui como pontos de resistência. Se quiser colocar aqui para a gente depois ver, esses dois pontos seriam alvos aí de uma correção chegando aí até o 618 de fio. Com certeza aí que a gente fala em 38 mil, e aí a mesma POC aqui pode ser um outro ponto. Você pode ver que tem vários pontos de resistência aqui para cair, por isso que eu brinquei aqui, coloquei na bola de cristal que de 30 não passa. Então a gente pode sim ver, mas nada exclui uma correçãozinha aqui até os seus 38 mais ou menos. A gente voltar a ver o Bitcoin mesmo aqui dentro dos 38.900, que é a Fibonacci aqui, a 618 de Fibonacci. Não vejo por que não poderia. Mesmo aqui 37.500 com a POC aqui, ó, não é nada absurdo. Fala assim, nossa, coisa absurda. Não é nada absurdo. A gente até tem aqui vou tirar esse daqui que fica. Mas tá aqui. Mesmo com isso daí, não vejo nada absurdo de acontecer se a gente tiver dados ruins da economia americana. Algo que não vejo. Se a gente olhar aqui o RSI, né, então a gente começa a ver uma divergência de RSI nesse topo, que pode significar uma correção.
apesar do MFI não ter dado uma divergência, ele não plotou, mas deu uma divergência com certeza. Aqui um topo menor para um topo igual aqui, a gente também tem uma diferença de MFI, mas ele não apontou. A gente começa a ter aqui o Awesome Oscillator a mudar e a gente tem as ondas de Vaz aqui começando a ficar vermelhinhas, mas sem muita força. A gente não vê uma onda de Vaz vermelha no diário há tempos, né? Como essa, por exemplo, que começa. Então assim, tem cheiro de mudança no mercado aqui quando a gente olha indicadores aqui de price action. Temos aqui um pouquinho de volume, né? Quando a gente olha aqui, indicadores de volume junto, mais price action aqui em cima, sentimento do mercado, onde a gente vê assim, tá tudo meio nebuloso, mas eu acho que vai ser empurrado com certeza pelas notícias da semana. Ethereum, galera, Ethereum ele tá no corredor ainda, ele tá naquele canal de subida, ele não rompeu, ele até tentou fazer aqui eu coloquei essa cunha mais aqui na frente, mas se você quiser ser mais vamos ver mais é difícil traçar, né? Mas se quiser traçar algo mais ou menos aqui, tá difícil traçar essa linha de cima. A de baixo tá bem, né? A LTA aqui tá bem traçada, mas a de cima tá mais meio ruinzinha de traçar esse canal. O Ethereum ele vem fazendo um movimento similar, mas com mais amplitude, e ele tem mais amplitude, porque se a gente olhar aqui, esse vermelho é a quebra da FTX. Então a gente está longe de voltar a esse momento. Então o Ethereum tem espaço sim para chegar aos 3.000 tranquilamente. Então ele tem aqui espaço para romper, fazer o que o Bitcoin fez. O Ethereum tem muito espaço para crescer mesmo. Por mais que a gente possa ver uma correção do Ethereum vindo aqui durante a semana acompanhando o que está acontecendo, o Ethereum tem ainda aí um preço maior para voltar a buscar. A gente tem a POC já subindo aqui, né? Então virando aqui meio que um suporte ou resistência, vamos ver como é que o preço vai colocar. Então ele saiu desse movimento maior e já subiu aqui. Então assim, teve muito preço movimentado aqui, trazendo esse volume para cá rapidamente. Então a gente tem o Ethereum aqui sendo trabalhado. O Ethereum tem muito espaço. Se a gente começar a olhar aqui, a gente vai começar a encontrar também divergências, né, entre o topo aqui do RSI, MFI, mas a gente ainda tem o Awesome vindo aqui numa tendência de alta. Ele não perdeu essa tendência de alta aqui, não começou a entrar numa mudança de tendência. E as ordenzinhas do Ethereum vem verde aqui. Então assim, o Ethereum é outro que eu quero também alongar, assim, eu estou esperando uma correção do Ethereum para vir até pelo menos mais ou menos o meio desse canal para conseguir fazer uma entrada aqui para ele subir. Então eu espero essa correção para fazer uma entrada também, e o Ethereum tem muito potencial. Um long do Ethereum aqui, se ele acompanhar a subida que ele precisa, ele tem que romper aqui os níveis de maio e voltar. É uma moeda que não rompeu ainda o problema da FTX. Então assim, a hora que ele romper aqui, a gente vai que vai. Galera, de volta para mim aqui. Então é isso que eu queria trazer. A gente não falava há muito tempo do Bitcoin e do Ethereum, por isso que eu foquei nele sem trazer do mercado. O vídeo ficou ainda assim longo, com todas as explicações que a gente tinha que colocar, muito papo em dia do que tinha. Fazendo um parênteses aí, então eu vou ter que ir ao Brasil aí no final do ano, então eu vou ficar algo em torno de um mês no Brasil, mas eu não vou deixar de gravar, vou gravar e vou colocando os vídeos, e eu vou gravar bastante coisa também de conteúdo adicional, que se eu não conseguir subir com a velocidade que eu pretendo, a gente vai fazer. Tenho para ir para 2024 muita coisa boa marcada, então já tenho na minha cabeça o que eu quero fazer pro canal. Eu vou tentar me dedicar ao máximo, mesmo tendo que esse contratempo aí de ter que ir ao Brasil e estar fazendo as coisas. Mas a gente vai pegar firme sim, vou me comprometer a deixar as análises semanais sempre em ordem com vocês. Vou tentar subir elas o mais rápido possível aí, vou combinar o tempo, talvez eu grave ela um pouco antes, para poder subir um pouco antes, então faço uma análise sem contar com o final de semana.
Eu vou ver mais ou menos o quanto eu consigo me adaptar ali para estar fazendo isso e trazendo para vocês o mais rápido possível. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, compartilha, comenta, ajuda demais o canal, agradeço de coração. Vejo todos os comentários, respondo todos os comentários. Não está inscrito, se inscreve aí. Por hoje era só. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau!